Olá, pessoas. Aqui é o William Ferreira. Sejam bem-vindos ao Engenheiro em Construção. Pessoal, nessa aula veremos alguns conceitos para começarmos a estudar os esforços internos em vigas isostáticas. Devido aos carregamentos aplicados sobre uma estrutura, ocorrem esforços internos nos elementos estruturais. Vamos analisar como exemplo essa viga biapoiada, que está submetida a uma carga uniformemente distribuída ao longo de todo o vão. Por haver carregamento nessa viga, haverá reações de apoio, como mostrado no diagrama de corpo livre da viga. Os valores das reações nos apoios serão os necessários para garantir o equilíbrio da estrutura. Ao se fazer um corte na viga a uma distância qualquer do apoio A, para que as partes isoladas permaneçam em equilíbrio, é necessário que apareça esforços internos, como mostra essa figura. Na seção do elemento, aparece esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Os esforços internos em cada lado da seção possuem a mesma intensidade e direção, porém atuam em sentido oposto. Para determinar os valores desses esforços, vamos utilizar as equações fundamentais da estática. O esforço normal atua no sentido da barra ou perpendicular à seção. Esse esforço pode ser de compressão ou tração. Quando a peça está comprimida, ocorre o efeito de encurtamento da peça. Quando tracionada, ocorre alongamento. As linhas pontilhadas representam as dimensões iniciais do elemento, e as linhas contínuas representam as dimensões que o elemento passou a ter depois de ser solicitado por cargas externas. Para a convenção de sinal, esse esforço é negativo quando entra na seção, estado de compressão, e positivo quando sai da seção, estado de tração. O esforço cortante atua perpendicular ao eixo da peça ou paralelo à sua seção. A força cortante produz uma força que tende a deslizar uma seção sobre a outra, provocando o corte ou tensão de cisalhamento. Para a convenção de sinal, o esforço cortante é positivo quando entrando à esquerda da seção, com sentido para cima, ou quando entrando à direita da seção, com sentido para baixo. Quando for contrário, o esforço cortante é negativo. O momento fletor tende a flexionar a peça, acarretando o esforço de tração e compressão simultaneamente. Para essa barra, o momento aplicado nas extremidades, aparece esforço de tração nas fibras inferiores, enquanto que as fibras superiores estão comprimidas. Uma maneira de você saber qual parte está sendo tracionada ou comprimida é pensar que sempre a parte de fora da curva estará tracionada. Nessa barra, por exemplo, a parte de cima está tracionada, enquanto que a parte de baixo está comprimida. Por convenção de sinal, o momento fletor é positivo quando entrando à esquerda da seção possui sentido horário ou quando entrando à direita da seção possui sentido anti-horário. Quando for contrário, o momento fletor é negativo. Para o esforço normal, as forças que entram na seção e, portanto, causa esforço de compressão recebem sinal negativo. Quando o sentido da força é saindo da seção, o que causa esforço de tração, o esforço normal será positivo. Para o esforço cortante, quando à esquerda e à direita do trecho a força cortante tiver sentido para cima e para baixo, respectivamente, o esforço cortante será positivo.
Quando a esquerda e a direita do trecho, a força cortante tiver sentido para baixo e para a direita, respectivamente, o esforço cortante será negativo. Observe a imagem para compreender melhor o que eu falei. Quanto ao momento fletor, o momento que tracionam as fibras inferiores da seção são positivos e os que comprimem a fibra superior da seção são momentos negativos. No primeiro caso, quando a esquerda e a direita da seção ocorrer momento com sentido horário e anti-horário, respectivamente, o momento será positivo, conforme mostrado na imagem. Em relação à representação desses esforços, o esforço normal e o esforço cortante positivo são representados acima do eixo da viga. Por convenção, no Brasil, o momento fletor que causa esforço de tração na estrutura é representado. Esse esforço positivo é representado na parte inferior do eixo da viga. Os diagramas de esforços internos têm por objetivo representar a distribuição dos esforços ao longo do elemento, bem como indicar pontos onde os esforços são máximos ou mínimos, ou até mesmo pontos em que os esforços são nulos. Esses são os gráficos dos esforços para essa viga. É interessante notar que no ponto em que o esforço cortante é nulo, ocorre momento fletor com valor máximo. Sendo essa uma viga de concreto armado, com base no esforço cortante, é calculado as armaduras transversais, os estribos, para que resistam junto com o concreto à tensão de cisalhamento. Os valores do momento fletor são utilizados para calcular as armaduras longitudinais. São elas que resistem aos esforços de tração, dado que o concreto possui baixa resistência a esse tipo de esforço. O aço também pode ser utilizado para resistir a esforços de compressão, como acontece em vigas com armadura dupla e pilares. Para finalizar, ressalto que no dimensionamento de uma estrutura, a etapa de identificação das ações que atuarão numa estrutura é extremamente importante, dado que os esforços internos são reflexos dos carregamentos externos e que esses esforços internos são utilizados para o dimensionamento dos elementos estruturais. De nada adianta um dimensionamento refinado dos elementos estruturais se os carregamentos utilizados nos cálculos não corresponderem às ações que atuarão na estrutura. Pessoal, nas próximas aulas, vamos resolver alguns exemplos de esforços internos em vigas isostáticas. Até mais, pessoal. Bons estudos!